Uma das coisas que a gente pensa quando fala em dor, que eu leio lá nas postagens do Pedro, nas postagens do William, é que a dor é complexa, né? Então, a maioria das pessoas tende a atribuir a dor a um fator. Então, quando é que tu tem dor? Eu tenho dor quando eu agacho. Eu tenho dor quando eu fico sentado. Eu tenho dor quando eu faço X coisa. E atribui a um fator, ou como os guris estão falando, eu tenho dor porque eu tenho isso no meu exame da imagem. E a gente, quando estuda um pouquinho mais e vê nos novos estudos que estão saindo, que a dor não é tão simples assim. Não é um ponto, se tem isso, liga na dor. Não é assim. Acho que o Pedro até pode falar um pouquinho dessa questão da publicação que tu fez recentemente sobre a emoção baseada na dor, e aí o pessoal vê quão grande são as possibilidades que influenciam na dor, né? As pessoas têm uma grande dificuldade de entender a diferença entre uma atividade física e um exercício físico. E a diferença nesse conceito pode estragar o que tu faz para realizar as suas tarefas do dia a dia. Tu tá lavando uma louça, tu tá pegando uma folha de papel no chão. Muita gente sai de vários consultórios bitolados de uma maneira que tu tem que se mexer que nem um robô, porque o meu médico, porque o meu fisioterapeuta e porque o meu personal falou que para baixar e pegar uma coisa do chão tem que ser assim. Eu nunca vi alguém fazer isso. E inclusive tem artigos que mostram que as pessoas que têm dor lombar se movem, falando um português para todo mundo entender, mais roboticamente, que nem robô. Não seria melhor então a gente se mover de maneira mais natural? E aí, passando disso, a gente vem da diferença. Então, da atividade física seria aquilo que a gente faz com naturalidade, e o exercício é quando a gente coloca regras para executar um movimento. Nesse caso do exercício, a gente tem formas de ter uma melhor performance, ou formas de sobrecarregar mais determinada articulação e menos determinada articulação. Então, quando vocês virem essas comparações que mostram Facebook, Instagram, ou até em consultórios, isso é certo, isso é errado, a gente tem que sempre se perguntar, para quem? Por quê? Uma pessoa com dor lombar pode fazer o joelho ir mais para a ponta do pé e sobrecarregar mais toda a cadeia anterior num agachamento ou num levantamento terra. Uma pessoa que tem dor no joelho já pode colocar mais carga posterior na lombar e também no quadril. E quando a gente pensa em função, a gente pensa que todas as articulações do corpo elas têm que ser móveis e têm que ser estáveis, ou seja, elas têm que estar prontas para realizar qualquer tipo de movimento. Vou começar a polêmica então, polemizando. Vou falar que influencia, porque eu sei que o Pedro vai falar que não influencia. Então, para polemizar, eu vou falar que influencia. Por quê? Eu sou um cara que gosto de usar a crença limitante do meu aluno contra ele mesmo. Então, se ele me falar assim, eu tô com essa dor nas costas, mas eu acho que é fraqueza. Isso já está na cabeça dele. Então, eu já uso isso contra ele. Não me interessa se eu acredito, se os estudos mostram que isso não tem diferença, se isso daí vai influenciar ou não vai. Eu já uso isso. Então, eu falo assim, realmente, a gente vai fortalecer isso aí e tu vai melhorar. E ele vai ter isso na cabeça. Realmente, quando eu for forte, eu vou melhorar. E aí a gente tenta botar alguma coisa tangível, alguma coisa assim, que ele perceba, que ele saiba exatamente quando ele realizar aquilo, ele vai estar forte. Então, por exemplo, um dos pontos assim que eu falo, quando tu levantar o teu próprio peso corporal do chão, tu vai estar forte. Quando tu levantar 0,5, tu vai estar bem. Tem estudo científico sobre isso? Não tem nenhum. Só que a mente humana, ela gosta disso, ela gosta de ter um ponto assim, se eu fizer isso vai estar bom. Muitas vezes é aquele placebo, aquele remédio que é uma farinha, que os caras falam, isso aqui vai te curar. O cara toma a farinha e se cura. Perfeito, tá dando resultado. Outra coisa que os guris falaram é sobre a questão de ter uma dor lombar. O que eu uso também para tentar manter a pessoa fazendo exercícios? Hoje tu tem uma dor lombar. Mas se tu parar de fazer exercício, se tu parar de se movimentar, tu vai aumentar tua diabetes, colesterol, hipertensão, depressão, ansiedade, estresse, dor no tornozelo, no joelho, no quadril, na cervical. Vale a pena tu ter
todos esses prejuízos de um lado para acreditar que vai ter o benefício de parar com a dor lombar? Esse é um ponto que também é importante, mas eu já vou passar a bola para o Pedro aí que ele vai discordar de mim. Cara, a primeira coisa do repouso é tu saber o que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, ela está num excesso de treinamento, overtraining que a gente chama, né? O que seria isso? O cara está jogando 2 vezes por semana pádel, 3 vezes por semana beach tênis, 3 vezes por semana tênis, indo na academia 5 vezes por semana e mais correndo no final de semana. Esse cara aqui que precisa? Ele precisa de repouso. Ah, mas Renê, esse cara já estava acostumado a fazer 10 vezes mais. Opa, daqui a pouco esse cara não precisa de repouso. Então é muito pessoal isso, de acordo com o estímulo que essa pessoa vai fazer. Varrer a casa, para alguns, é necessário repouso? É necessário descanso? É, porque às vezes varrer a casa para essa pessoa é um estímulo gigante. E isso às vezes a gente não leva em consideração. O que essa pessoa fez? Como ela está hoje? Então, quando qualquer pessoa chega no treino comigo, o que é a primeira pergunta? Como é que tu está hoje? O que tu fez ontem? O que tu fez antes? Isso é muito importante. Então, casos de treinamento excessivo, eu recomendo repouso. Porque às vezes a dor pode estar relacionada a essa fadiga muscular. Então é importante. Agora, não fez nada. Tá só deitado olhando Netflix. Tá aí atirado, com um copo de cerveja do lado, o jogo do Grêmio, o celular na mão, olhando a nossa live. Essa é a tua situação, comenta aqui. Mas esse caso é um cara que não precisa de repouso, ele precisa exatamente do oposto, ele precisa de movimento. E infelizmente, acho que eu posso falar pela realidade de vocês, na minha realidade, as pessoas precisam bem mais de movimento do que de repouso. Voltando para a periodização, eu acho que vai muito de acordo com o que eu falei antes. Então, de tu, primeiro, conhecer bem o teu aluno. Muitas vezes, o que acontece? Hoje, estava agora, 2 horas atrás, eu estava treinando uma aluna que está jogando beach tênis, pádel, tem campeonato agora na semana que vem, então aumentou o volume dos jogos dela, dos treinos de pádel. Então, o que eu faço lá na academia? O que eu faço? Eu aumento também o volume porque ela vai ter jogo? Eu aumento a intensidade? Não, não é o momento. Não é o momento de ter ganhos na parte física. Então eu baixo o volume e a intensidade e aí a gente brinca, né? Tô fazendo uma fisioterapia com ela porque é leve, a gente brinca isso aí, vou brincar com os guris, mas baixa, vai lá, só se mexe, move, faz um trabalho de mobilidade, faz um trabalho mais calmo, que não vai ter uma exigência física grande, e ela consegue deixar toda a energia, né, toda essa disposição dela pro jogo, para a aula de pádel, para a aula de tênis, porque ela tem campeonato. Então aí vem a boa periodização, o que a gente fala é que é escrita a lápis. Então não me interessa se naquela semana era para ser um drop set, eu ia aumentar o volume, era a semana de pico, não me interessa nada disso. Ela tem um campeonato, vai baixar. Isso é um dos erros que acontece em aulas em grupo, porque a gente não consegue ter essa periodização adequada de Pedro, tu tem jogo amanhã, vamos dar uma segurada. Pedro, tu já jogou segunda, terça, quarta, quinta, tem vôlei, futevôlei, basquete, handebol, o cara que faz tudo, que normalmente também treina. Então, nesse caso, a periodização é boa e aqui é escrita a lápis. Essa é a receita do sucesso. Não consegue se adaptar, consegue ser dinâmica, porque a vida das pessoas também é dinâmica. Uma grande pesquisa bibliográfica sobre os esportes com raquetes, principalmente o pádel, com o Lorenzo, que ele é professor da URGS agora e está no Pan-Americano de Pádel. Isso é bem importante. E o que a gente achou nessa pesquisa? Que nos casos de lesões, o principal é nos membros inferiores no pádel, mas se fosse para definir uma articulação, seria o cotovelo. E o achado principal é que as pessoas com menos nível técnico, ou seja, que nem o Petrucci falou, essas pessoas que estão iniciando, são as que mais sofrem dessa epicondilite medial, do tennis elbow, que chamam, né? Cotovelo de tenista, que acontece em todos os esportes com raquete. E o porquê disso? Uma pessoa sem técnica, ela não consegue usar todo o corpo dela para realizar os movimentos. E o que acontece? Ela começa a usar só o braço aqui, ó. Quando tu usa só o braço,
Tu não distribui a carga do movimento em todas as tuas articulações e normalmente deixa só numa. Se for para criticar, seria mais ou menos a mesma coisa que se condicionar jogando vôlei pro futebol, sabe? É uma coisa assim, ó, que tu não vai conseguir. Por quê? Porque tu tá cada vez isolando mais aqui. Então, além de um bom condicionamento físico, eu vou chamar o pessoal, porque tem ótimos professores aqui na cidade, tanto de beach tennis quanto de paddle, pessoas que buscam capacitação, que não estão estagnadas. Então eu vou falar porque eu tenho que parabenizar quem busca informação, eu sempre valorizo. Os caras estão fazendo curso fora da cidade, estão indo longe, então quer evitar lesão no paddle, no beach tênis, procura um professor de beach, de paddle, para eles te ensinarem os movimentos adequados e, claro, né, procurem um profissional para se preparar fisicamente. Se já está com dor, aí é com os guris aqui. Então, por exemplo, tenho dor lombar. O que o profissional de educação física, o que eu vou falar para o profissional de educação física fazer? Procura manter o aluno em treinamento sem sentir dor. Como eu faço isso? Através de diversas técnicas. Mas hoje eu utilizo mais o treinamento tridimensional. Então o que seria isso? Para baixar na frente, tu sente dor? Não faz. Agora, se tu for para o lado, tu sente? Não. Então tu faz. Consegue alcançar para o lado? Faz. Para frente dói? Não faz. Nesses casos, normalmente, que vem um aluno do final, porque o profissional de educação física vai trabalhar sempre com dor. Esse é um ponto que, não tem o quê, o fisioterapeuta trabalha. Todo profissional de educação física trabalha todo dia com dor, porque sempre vai ter algum aluno que vai chegar com uma coisa. Me deu um torcicolo aqui, me deu uma coisa aqui. Porque é a vida, todo mundo vive aqui, todo mundo sabe como é que é. Dor faz parte. Então, o que eu faço na minha prática? Recomendo os outros profissionais de educação física fazer. Buscar manter o aluno em movimento sem sentir dor, porque ninguém gosta de sentir dor. Isso é consenso. Não tem masoquista aqui que vai, vou lá no Renê porque eu adoro ficar com dor. Pelo amor de Deus. Tem gente, até alguns têm aquela dor muscular, pós-treino, que tu sente, que tu trabalhou, beleza. Agora, esse tipo de dor que a gente está falando, ninguém gosta de ter. Então, profissional de educação física foge da dor. E quando tem a dor recorrente, o que faz? Indica os colegas que sabem trabalhar com isso. Ele tem alunos que chegam com medo de se movimentar. Cara, a maioria que tem ou já passou por dor, né, chega com muito medo de se movimentar. E muitas vezes o que é pior é instruído por outro profissional de saúde. Então a gente tem que quebrar primeiro, que a gente falou, né, a gente começa já o trabalho fazendo um trabalho que nem precisaria estar fazendo. Que se o colega ou o outro profissional de saúde, seja médico ou fisioterapeuta, tivesse instruído de uma maneira diferente. Dentro disso que nem tu falou, tocar num conezinho, se eu fosse falar para outros profissionais, as técnicas que a gente utiliza é foco externo. Por quê? Porque ela para de pensar dentro do corpo, na lombar, na torácica. Não, pensa só em pegar alguma coisa do chão e já era. E utilizar restrições ambientais. O que é isso? Eu quero que o corpo se mexa mais para lá, mais para cá. Bota um pau num lado, bota uma parede, bota perto disso, perto daquilo e faz ele começar a se mexer sem precisar estar pensando no corpo dele. Então, tu mexe com a tarefa e tu mexe com o ambiente, mas tu não precisa nessa hora mexer com o organismo, né? Mexer com o corpo dessa pessoa.